Bom dia, meu nome é Chico Fernandes, eu sou doutorando em arte, experiência e linguagem pelo PPG Artes, UERJ, no Rio. E a minha comunicação hoje vai ser sobre alguns trabalhos que eu faço, que eu tenho feito, que eu fiz especificamente nesse período de 2020, do início de 2020 para cá. O trabalho vinha desde 2017, entre 2017 e 2020 eu vinha trabalhando com a questão de performances com nudez em espaço público. Ainda nos primeiros trabalhos de 2020 vai aparecer essa questão. E depois com a questão em março da chegada da pandemia no Brasil e a impossibilidade de se continuar trabalhando em espaços públicos, eu retorno para dentro de casa e começo a fazer trabalhos dentro de casa. Então a comunicação ela pega todo esse processo de trabalho, esse giro no trabalho que ocorreu esse ano. Vou começar falando do primeiro trabalho, então, que eu fiz no Réveillon, que se chama Câmera Nu no Réveillon de Copacabana. É um trabalho que é tipo uma releitura do trabalho do Oimberê César. O Oimberê tinha essa performance de filmar nu, e era um trabalho dele que ele lidava com essa questão do cameraman, que normalmente não é visto no espaço, é idealmente invisível, e em contraposição a essa nudez que chama atenção. Isso é uma ideia do Oimberê que eu retomo, só que ele tinha muita questão de fazer em espaços da arte, e eu venho fazer no espaço público. Tem outras ações anteriores a essa, que eu refaço trabalhos do Oimberê em espaço público, mas enfim, essa é do Réveillon, o primeiro trabalho que eu fiz no ano. No trabalho seguinte, em fevereiro, eu fiz um trabalho que se chama Domingo na Fiesp, em que eu viajei para São Paulo e com uma amiga eu fiz a nossa performance conjunta. Ela é performer também, a gente fez um trabalho em parceria, e eu a filmava nu enquanto ela andava de bicicleta nua. Lembrando que o andar de bicicleta nu também é um gesto do Oimberê. Eu já tinha feito 2 vezes essa coisa, eu andando de bicicleta nu. Convidei ela, e acredito ela é performer, também trabalha com nudez em espaço público em São Paulo, já fez trabalhos na Paulista, no centro, e também fez muito sentido ao trabalho, ao sentido da lógica do trabalho dela, essa colaboração nossa. Então esse trabalho foi feito em fevereiro, e em março chegou a pandemia, né? Pro liking, I know. Logo no início da pandemia, eu fiz um trabalho que, enfim, as pessoas tinham 10 dias, assim, era tipo 20 e pouquinhos de março, as pessoas nem andavam de máscara na rua, apesar de já ter as universidades já terem fechado. Era bem no início da pandemia que eu fiz um trabalho em que se chama O Equilibrista, que a ideia era ir no principal parque aqui de Porto Alegre, que normalmente está sempre cheio, e realizar ações nesses espaços, porque no momento que não tinha gente. Então eu fui lá, tomei todo cuidado, fui com a fotógrafa, a gente não teve contato, é um lugar que eu vou a pé da minha casa, e tomei os devidos cuidados e tal. Mas ainda assim, ao compartilhar esse trabalho, eu fui criticado por amigos, assim, porque foi bem numa semana também que o Bolsonaro instigava muito as pessoas a irem para a rua, e minimizava muito a questão da doença nessa época, e elas vinham me dizer que tipo, era quase como se eu estivesse endossando um discurso desse tipo,
Sendo que, enfim, se vocês olharem melhor, o meu próprio trabalho anterior, quando eu faço uma performance na Fiesp, vocês já percebem o quanto de porque é a Fiesp, né? Um lugar marcado aí da política e do capital, como também há uma crítica nesse sentido. Então eu fiz essa série de imagens na Redenção, eu pensei a partir dessas críticas que o trabalho realmente opera numa noção de dissenso, ele opera um dissenso ali, né, de tipo de um pode ou não pode, é um risco que não é só meu, enfim, eu penso eu assumo a questão do dissenso dentro do trabalho e também penso nesse trabalho, eu ainda mantenho ele, por isso que eu compartilho aqui, porque eu também penso nele como uma transição entre a esfera pública e um retorno à esfera privada, porque eu vinha de anos fazendo trabalho na esfera pública, esse trabalho eu fiz na esfera pública durante a pandemia, e então eu volto a fazer trabalhos dentro de casa. E eu vou descrever agora 3 trabalhos feitos dentro de casa para encerrar minha comunicação, falar breve aqui, que tem ainda. O primeiro trabalho que eu fiz em casa foi uma ação de Páscoa. O título do trabalho é Ação de Páscoa. A ideia era que eu refazia uma ação que eu já tinha feito em 2003, de raspar todos os pelos do corpo. E diferente de 2003, que era um outro mundo, né? Em 2003, essa coisa de raspar os pelos do corpo tinha tanto uma experiência minha, um devir meu, uma ação para documentação em imagem, mas também despertava um estranhamento nas pessoas na rua, que me viam em seguida. Hoje, na quarentena, esse estranhamento não ocorre, mas tem a questão de fazer no dia específico da Páscoa. Eu até faço no dia assim, quando vira de sábado para domingo, eu faço depois da meia-noite, porque enfim, eu queria editar, era importante ser feito na Páscoa, me raspar todos os pelos do corpo. Eu falo isso no texto. O vídeo é um vídeo bem curto, de 3 minutos, mas eu tenho minha voz falando da importância desse dia, de fazer essa ação no dia da Páscoa, de como um dia de renascimento, um dia que eu estou privado do contato com os meus pais que estão em outro estado, com meu filho que está em outro município, e aí o trabalho vem de lida com a solidão durante uma Páscoa em isolamento. Esse é o cerne do trabalho. Escrevi o último trabalho aqui para encerrar minha comunicação. Singing in the Viral Rain. O trabalho que eu faço uma dança no banheiro com guarda-chuva e o chuveiro e com a água correndo. Danço essa música que é inspirada no clássico Singing in the Rain, de 1952, em que o Gene Kelly canta e dança uma música alegre, e a música se refere a uma pessoa feliz apesar de uma tempestade. Esse trabalho também alude a um trabalho da Berna, que ela também faz um Singing in the Rain, e que ela contrapõe, ela dança num lixão com essa música. No trabalho dela já tem essa contraposição de uma música alegre em contraposição ao ambiente abjeto. Eu também faço essa contraposição, né, de fazer uma dança alegre dentro de um banheiro, mas eu faço uma coisa que é bem singular, particular desse trabalho, que eu altero a letra da música, e em quase todos os adjetivos eu troco por seus antônimos. Então frases como "What a glorious feeling" vira "What a horrible feeling", e por aí vai. O título da música fica Singing in the Viral Rain, cantando durante a chuva viral. E aí toda a música fica bem pesada,
tem legenda em inglês e português, e aí, tipo, a pessoa entende o que eu estou cantando e o sentido em português também. E então esses foram os trabalhos aí que eu tinha para apresentar. Eu entrei direto na comunicação. No artigo que será publicado, vocês vão ver com mais densidade essas questões éticas e filosóficas sendo apresentadas. Um texto num formato de relato de pesquisa, não tem uma estruturação em termos de citação. O texto inteiro é sem citação, apesar de que na minha tese eu trabalho muito com muitos autores, faço diálogo com muitos autores. Eu optei nessa comunicação, deixar o trabalho prático, ser protagonista, e entendendo também que a partir dele é possível acessar diversas questões filosóficas, teóricas da arte, aproximações, filiações, enfim, é isso. Agora estou aberto aí para perguntas. Obrigado.